Aposto que você já ouviu essa frase por aí, né? Venda sua casa e viva de aluguel, que acabe ficando rico magicamente. Mas será que é assim mesmo? Tá cheio de dica milagrosa aí pela internet, que se você fizer isso ou aquilo, você vai ficar rico da noite pro dia. Ou mesmo que não te torne rico da noite pro dia, isso poderia te transformar ali devagarzinho num milionário. E eu já fui uma dessas pessoas que acreditava cegamente nessas dicas milagrosas, por mais estranho que fosse. Porém, eu tô aqui hoje para esclarecer para você, de uma vez por todas, o que por aí é conversa fiada, ou seja, pura lorota, e o que de fato funciona. Assim você pode acabar evitando de não quebrar cara e depois você vai me agradecer por isso. Mas sem enrolação, já que a gente está tratando desse assunto, vamos falar do primeiro, que é vender a sua casa, seja ela financiada ou própria, para viver de aluguel. E será que essa dica é verdadeira? Será que você vai sempre ter um lucro se você vender a sua casa para viver de aluguel? Eu já te adianto que não. Na maioria das vezes, vale mais a pena você ficar na sua casa mesmo e acabar não tendo gastos com isso. E isso se já tiver sido quitada a sua casa, né? Mas essa dica aqui só vai valer para pessoas que geralmente têm um poder aquisitivo maior. Ou seja, se você tem uma casa de 500 mil, 700 mil, 1 milhão ou até mais, aí talvez faça sentido. Agora, se você tem um AP aí pequenininho ou mora numa casinha, numa vila afastada do centro, que aí o valor da casa aí é 100 mil, 200 no máximo, eu tenho quase certeza que essa dica não vai se aplicar para você. E por que que na maioria das vezes não vai valer a pena? Porque por mais que você venda essa sua casa de 150 mil reais e aplique esse dinheiro numa renda fixa ou em fundos imobiliários, o valor que você vai receber, na maioria das vezes, não vai pagar o aluguel de uma casa equivalente, muito menos de uma melhor. Isso só vai se aplicar para casas muito mais caras, que geralmente, olhando essas casas mais caras, não sobem proporcionalmente e acaba valendo a pena para você. Por exemplo, uma casa, às vezes, ali de 700 mil, 800 mil, não vai ter um aluguel de 8 mil reais. Pode até ter, mas não é a regra, geralmente é menos do que isso. Então, por isso que eu te falo que só vale a pena para você essa dica se você tiver uma casa de um valor maior. Se você não tem, não é o seu caso, olha, aí eu recomendo que você assista alguns vídeos aí do Primo Pobre, porque ele trata desse assunto melhor do que ninguém. E o segundo tiro no pé que você pode dar é não gastar dinheiro com lazer. Não adianta você economizar cada centavo em cada coisinha que te dá prazer ou coisas que te trazem alegria, com o objetivo de só gastar com coisas úteis ou economizar ao máximo, porque isso pode acabar tirando o brilho da sua vida ou você desanimar com as coisas e acabar produzindo menos ainda. É claro que de outro lado, existem aquelas situações em que você precisa levantar uma grana urgente para alguma coisa bem específica ou para alguma meta muito específica que vale a pena você se esforçar para aquilo. Afinal, é alguma coisa muito importante para você. Mas tirando essas situações bem delimitadas, não vale a pena você se matar e cortar tudo de lazer na sua vida, porque isso pode acabar atrasando você mais ainda. E a terceira possível mentira que contaram para você é aquela do trabalho enquanto eles dormem. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. E isso, se você seguiu pela letra, pode ser o seu pior erro, porque se você não dormir, você não vai ser produtivo. Faz parte do nosso corpo, da nossa mente, que a gente durma. Então, se a gente não dormir bem, a gente não vai ter um bom dia, e não tendo um bom dia, a gente não vai ser produtivo, e não sendo produtivo, você não vai alcançar resultados. Então, como eu disse, salvo exceções, alguma coisa específica, não vale a pena você ficar se matando por isso. E se só trabalhar duro, se matar de trabalhar o dia inteirinho, ou até a noite inteira, deixassem as pessoas ricas, era pra gente conhecer dezenas de milionários. Mas me diz aí, quantos milionários você conhece? Quantos dos seus amigos são milionários? Quantas pessoas da sua família? E eu aposto que você conhece pessoas que ralam ali desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, e ainda não é milionário. Então você pode ver que trabalhar enquanto eles dormem não é uma regra que vai te tornar rico. Mas então, para desmistificar essa dica, o que eu digo para você? Que não é só trabalhar duro. É claro que você tem que trabalhar duro, mas com certa razoabilidade e mantendo as outras partes de sua vida, como dormir, por exemplo. Mas o mais importante aqui é você trabalhar de forma inteligente, é você se especializar, é você escalar o seu negócio, é você aprender coisas novas, novas habilidades. É isso sim que vai fazer a diferença lá na frente. E trabalhar exageradamente pode ser justamente o que está te limitando, porque trabalhando o tempo todo, você não consegue sair daquela esteira dos ratos que a gente fala, porque você está trabalhando desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, quando que você vai parar para ter boas ideias? Quando que você vai parar para refletir a sua vida,
sobre o seu trabalho, sobre coisas novas que você pode aprender ou fazer. Então, se você não tem tempo nem para pensar, como que você vai progredir na vida? Então, cuidado com essa dica aí e não caia nessa. Você já viu que não é bem assim que funciona. E a dica aqui de número 4, para que você fique de olho bem aberto, é essas modinhas que estão por aí. É marketing digital, é dropshipping, é joguinhos de apostas, plataformas de apostas de futebol, cassinos. Então são várias possibilidades de coisas que o pessoal divulga aí como se fosse uma fonte infinita de dinheiro, mas que não é bem assim não. É claro que existem pessoas que ganham dinheiro de verdade com marketing digital, por exemplo, ou até dropshipping. São coisas que de fato funcionam desde que você tenha um bom conhecimento sobre isso. Mas não vai cair nessa historinha de que do dia para a noite você vai ficar milionário. E isso aconteceu com pouquíssimas pessoas, porque na prática você vai ter que ralar muito, você vai ter que criar algo de valor, porque se você vende alguma coisa que é uma fraude, você vai vender ele talvez para algumas pessoas, mas depois que elas analisarem e verem que é terrível, o feedback vai ser péssimo e você não vai conseguir vender mais. Então você tem que ter noção que essas coisas, essas modinhas, elas até funcionam muitas vezes se você souber bem o que está fazendo, mas tem algumas que são uma completa furada, como por exemplo alguns jogos de apostas, algumas plataformas de cassino, tem muita coisa aí que só tá fazendo o pessoal perder dinheiro e eles não estão vendo isso. Ou quando vê, já é tarde demais, né? Porque daí você ganhou um monte de dinheiro, vai sacar e não consegue sacar. Então, o que eu digo pra você é para tomar cuidado com essas modinhas. Se tem alguma coisa, alguma promessa milagrosa, desconfie. Vale muito mais a pena você se especializar em alguma coisa que pode ser digital. Existem tantas possibilidades de você trabalhar aí com o seu computador, com o seu celular. Só que para isso você precisa se especializar, você precisa trabalhar, ralar, estudar. E não é assim do dia para a noite também. Existem muitas dessas atividades que podem de fato agregar alguma coisa na sua vida. Enquanto essas questões de modinha, normalmente você vai ali investir o dinheiro, ou investir seu tempo, pode até ter algum retorno, mas isso pode acabar do nada também, ou até ser um golpe. Então, cuidado. E a quinta dica que eu te dou, que eu já vi o pessoal falando por aí, é que a gente só vive uma vez. E isso, de fato, é verdade. Só que esse é o revés, é o outro lado da dica 2 que a gente acabou de dar. São pessoas que acabam gastando como se não houvesse amanhã, mas claramente vai ter amanhã. E na contramão da dica 2 que a gente deu, que é para você ter sim gastos com lazer, e não cortar cada centavinho de cada coisa e não ter prazer nenhum na sua vida, não ter lazer, é também, aqui nessa dica, você não gastar com coisas fúteis ou coisas supérfluas. Porque gastando com essas coisas, você pode estar abrindo mão do seu futuro financeiro. Enquanto você poderia estar gastando com uma viagem com sua família, você está trocando o seu iPhone 13 pelo 15. Ou pior, o 14 pelo 15. Sendo que isso não vai agregar quase nada na sua vida e você vai ter gastado ali praticamente o dobro. Talvez o valor de uma viagem com toda a sua família, que poderia proporcionar momentos inesquecíveis. Então para pensar, reflete essa dica, porque essa é muito importante. A sexta dica que eu te dou aqui, tem gente falando por aí que não se deve ensinar finanças para criança. Tem gente que fala assim, mas criança só tem que aprender a se divertir, não precisa aprender essas coisas. E de fato, criança não precisa ser um adulto, mas nada impede que a diversão dela seja com aprendizado também. Porque senão, o que seria essa diversão para você? É uma criança ficar o dia inteiro no tablet, no celular, na televisão, vendo galinha pintadinha, vendo TikTok, é isso que é diversão? Então, eu acho que é essencial que as crianças, de fato, brinquem, se divirtam, sejam crianças, mas em algumas atividades, por óbvio, que devem ser incluídas atividades que vão ser úteis para ela no futuro. Coisas que façam ela aprimorar o seu raciocínio lógico, que ela tenha aprendizado, ela saber controlar o dinheiro pode ser alguma coisa que vai mudar o futuro dela. Afinal, se ela for descontrolada depois com o dinheiro, por mais que ela herde sua herança ou acabe ganhando o dinheiro de alguma forma, ela pode acabar vindo jogar tudo no lixo, pelo ralo. Então, trazer essa noção desde a infância, mesmo que por meio de brincadeiras ou de alguma forma saudável, sem impor regras rígidas, nada, assim você pode colaborar para um futuro muito melhor para seus filhos. Então não caia nessa de que criança não tem que aprender finanças. E por último aqui, como dica de número 7, eu venho desmistificar aquele planejamento financeiro do 50, 30, 20. Porque existem muitos canais de finanças por aí tratando esse assunto como se fosse unânime, como se fosse a melhor regra de
distribuição para que você possa viver. E o que seria esse 50, 30, 20? É 50% com gastos básicos e essenciais, 30% com despesas que não são essenciais, e daí 20% com investimentos. Só que isso, infelizmente, não se aplica para todo mundo, porque imagine alguém que ganha um salário mínimo e tem que sustentar uma família. Como que essa pessoa vai pagar o aluguel, as demais despesas básicas, como água, luz, internet, telefone, alimentação, vestuário? Então, a gente já percebe que só o aluguel geralmente já compromete quase todo o valor do salário da pessoa. Então, não tem como falar para essa pessoa que o melhor planejamento financeiro para ela é só gastar 50% do seu salário com despesas básicas, porque para ela é impossível. Então, na prática, se você ouvir alguém falando por aí isso, tome cuidado, porque você pode acabar ficando frustrado se você recebe um salário baixo e não consegue seguir esse planejamento. Saiba que talvez o problema não possa ser com você, mas sim com o seu salário, porque ao meu ver, esse planejamento só funciona para quem recebe relativamente bem. Vamos chutar ali uns 5, 8 mil reais ou até mais. Disso para cima, aí sim a pessoa consegue ter despesas com aluguel, despesas básicas, as despesas não essenciais e ainda poupar 20% e investir esses 20%, porque daí o salário comporta essa distribuição, de modo que sobre alguma coisa, porque fazendo assim, essa distribuição, você pode garantir um futuro financeiro muito melhor para você e sua família. Então, na prática, você tem que saber que você tem que adaptar isso para sua realidade. Não adianta você pegar uma forminha pronta ali e ignorar a sua realidade que você vive, a não ser que você esteja disposto a fazer ali algumas rendas extras, uma especialização, como a gente já deu dicas aqui, para que você acabe aumentando seu salário e possibilitar, aí sim, essa aplicação. E essas foram as 7 dicas que eu poderia te dar sobre essas dicas milagrosas que acabam espalhando por aí sobre a sua vida financeira. Comenta aí em qual delas você já acreditou, porque eu mesmo já acreditei em diversas delas até entender melhor como funcionava na prática. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho também, porque assim que a gente postar algum vídeo você já vai ser notificado. E nosso objetivo aqui é ajudar você a alcançar os seus primeiros 100 mil reais e mudar de patamar de uma vez por todas. E para isso, eu deixei aqui embaixo alguns livros na descrição que podem ajudar nessa trajetória. Se interessar, é só comprar por esses links que você acaba ajudando aqui o nosso canal. Um abraço e fiquem com Deus!